eu sou a Andressa e hoje eu vim conversar contigo sobre feedback. Então, gente, para começar, eu queria alinhar uma coisa com vocês. Para mim, o feedback ele é um presente que a gente recebe, tá? Independente se ele for negativo, construtivo, uma crítica, eu acho que a partir do momento que alguém para e se preocupa para conversar contigo sobre algo que pode melhorar em ti, a gente precisa no mínimo parar e escutar. É um presente que a gente recebe das pessoas, ok? Então, o feedback ele é um processo no qual uma pessoa ajuda a outra a se desenvolver por meio das suas próprias percepções, sejam elas positivas ou não, ok? E tu, como liderança, tu precisa ter muito presente no teu estilo de gestão o feedback constante. O feedback constante, ele traz resultados, ok? Então, assim, ó, o feedback ele é um processo de retroalimentação. Uma pesquisa realizada lá pelo Google, tá? Com mais ou menos umas 180 equipes, a partir de dados científicos bastante precisos e tinha como objetivo identificar as características que diferenciam os melhores times dos outros. E os resultados constataram, junto com a segurança psicológica, né, que equipes de alta performance elas eram formadas por pessoas que se sentiam altamente influenciadas pela frequência, clareza e transparência de feedbacks, tá? Seja ela da relação de gestor e funcionário ou de pares também ajuda muito, tá? Que naquele momento era indispensável aquele diálogo para melhor entregar as suas atividades. Então, assim, cara, é comprovado que o processo de feedback funciona para aumentar o engajamento e o nível de entregas da tua equipe. Só que, né, quando alguém chega para ti e fala assim, eu queria te dar um feedback, normalmente a gente tende a se retrair um pouco. Por quê? Porque um dos princípios mais profundos da natureza humana é que a gente busca a apreciação. Então, é muito difícil para a gente receber um feedback. E a gente tem que fazer aquele exame mental, assim, né? Como é que a gente, como liderança, recebe um feedback também? Porque o momento que tu vai dar um feedback para alguém, é sempre importante que tu abra também, né? Principalmente dentro dos one-on-ones, que tu abra espaço para o outro te dar um feedback. Então, assim, a gente precisa refletir sobre isso. Então, eu trago aqui algumas dicas para quando tu vai dar o feedback, tá? A primeira dica para quando tu vai dar um feedback, que esse feedback ele seja equilibrado, tá? Tu não vai chegar lá e vai meter o pau na pessoa só. Então, assim, ó, busca o equilíbrio. Outra coisa, sempre, 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 anota assim, sempre, feedbacks baseados em fatos e dados, tá? O feedback, ele precisa ser dado em tempo, principalmente quando for um feedback negativo. Aconteceu o negócio, aconteceu a situação. Se possível, na saída dessa situação, tu pega a pessoa e tu dá o feedback. Se não, mais tardar até 48 horas. Sempre, mais de novo, assim, grifa esse sempre. Feedback, tu precisa dar, principalmente feedback negativo, construtivo, tu precisa dar falando com a pessoa. Nunca grifa, pega uma caneta vermelha, e eu tô sem caneta vermelha perto de mim agora, mas você vai grifar, bem lindo, assim. Nunca feedback negativo escrito. Tudo que tu escreve tá passível de interpretação. Então, feedback, cara, é uma coisa que é um cuidado que tu tem que ter. Sempre conversando com a pessoa. Se tu não conseguir conversar, o que tu pode fazer é mandar um áudio para a pessoa, mas falando no áudio. Vou te chamar para conversarmos melhor. Porque tu precisa enxergar a outra pessoa, a pessoa precisa ouvir da tua boca o feedback. Não é escrevendo, gente. Não é, não é. Então, assim, ó, essa história de, ai, mandei para ele no Teams, cara, esquece. Feedback é tu sentar com a pessoa e conversar. Vamos tratar adultos como adultos. Eu sempre falo isso. Outra coisa, gente. Feedback é o objetivo e específico. Não é engambelando, dando uma volta no universo para conversar com a pessoa. Pensa como é que tu gostaria de receber um feedback. Tu não quer que a pessoa te enrole, tu quer que a pessoa fale o que aconteceu e trate o problema como um adulto trataria. Então, dê feedbacks assim, ok? Equilibrados, baseado em fatos, em tempo, específico, objetivo. Acrescenta mais um aqui, ao vivo. Beleza? E aí, dicas para receber feedbacks. Primeiro, escuta, criatura. Escuta. Não te defende.
Não argumenta sem fatos. Se a pessoa chegou para ti e tá dando a visão dela sobre alguma coisa que aconteceu e tu não tá baseado em fatos para argumentar, fica quieto, escuta. Se tu conseguir, esclarece. Né? Então, esclareça os pontos que tu conseguir, mas argumentar sempre baseado em dados, em fatos e dados. Por isso que eu sempre falo para liderança, cara, tenha um caderno, um OneNote, algum lugar que tu consiga colocar situações que acontecem, sempre para te basear na hora de feedback, na hora de one-on-one, na hora de tratar um assunto com outra pessoa. E por último, reflita. Teve um gestor meu, que eu tenho um carinho muito grande, que uma vez ele me explicou assim, que feedback é tipo vaca quando vai comer pasto, cara. Porque assim, a vaca, ela vai lá e ela come. Depois ela para, ela regurgita e ela mastiga. E aí ela vai absorver aquilo, né, que o corpo dela precisa absorver. O feedback, por vezes, ele vai ser assim. Tu vai receber o feedback, tu vai ouvir um monte de coisa. Talvez tenham feedbacks que na hora que tu recebeu não fez sentido. E muito tempo depois, tu parou e pensou. E tu disse, putz, o que aquela pessoa me falou tá fazendo sentido agora. Porque naquele momento aquilo não fez sentido, tu não estava preparado para ouvir aquilo naquele momento. Então, saindo de um feedback, reflita, né? Ah, sair de um feedback muito difícil, tem uma conversa difícil para ter depois e tô meio abalado. Não tem aquela conversa difícil, vai para casa e vai refletir. Fecha teu computador e vai refletir sobre o que tu ouviu, dependendo do que foi o feedback. Então aqui eu trouxe algumas dicas de como tu recebe um feedback de uma forma mais tranquila, né? Para que tu consiga, de fato, absorver o que tu ouviu naquele feedback. Etapas do feedback, então, né? Vou dar um feedback, vou receber um feedback. Né? Primeiro, te prepara, né? Veja aquilo que tu quer falar para a pessoa, monta um roteirinho, anota, pega o teu OneNote da pessoa para tu ver lá aquilo que tu quer realmente falar para ela. Segundo, ambiente adequado. Né? Como eu falei para ti antes, tu não vai dar um feedback escrevendo pelo Teams. Tu não vai chamar uma pessoa no meio do grupo todo para dar um feedback. Não, tu vai ter isso no momento, no ambiente adequado com ela. Faça um bom aquecimento, explica o objetivo da conversa. Fulano de tal, eu tô aqui hoje para conversar contigo sobre isso, isso e isso. Clareza e transparência. Lembrando de não ser sincericida, né? Então, trata o outro como tu gostaria de ser tratado, né? Escuta a pessoa a qual tu tá dando feedback. Escuta não só na palavra, como o corpo dela tá reagindo, a emoção que ela tá transparecendo e a linguagem. Por isso que assim, ó, sempre feedback quando for online, câmeras abertas. Feedback ao vivo, presta atenção na pessoa. Vê se ela tá acuada, vê se ela tá relaxada, vê se ela tá prestando atenção em ti e tu a mesma coisa. Vai dar um feedback? Pega o celular aqui, ó, larga de cabecinha para baixo, silencioso do lado, não olha. Tu tá ali inteiramente pra pessoa. Escuta ela enquanto tu estiver falando também. Dá espaço para que ela consiga argumentar contigo. Lembra das boas práticas de quando tu recebe um feedback. Então, abre para a pessoa para que ela tenha a oportunidade de seguir os passinhos dessas dicas de como receber um feedback. Dê provas de escuta, né? Então, diz, quero te ouvir. Né? Por que aconteceu tal coisa? Por que tu te comportou de tal maneira? Abre para ela falar. Tenha uma postura apreciativa, curiosa e faça perguntas. Se a pessoa abrir ali, deu o feedback, a pessoa se mostrou aberta, pergunta para ela como ela está se sentindo, como tu pode ajudar ela a melhorar naquele ponto. Né? Lembre que a relação gestor-gestorado, qualquer relação, na verdade, é uma relação de via de mão dupla e o feedback não é para ser um monólogo. Estabeleça acordos, ok? A saída de um feedback sempre tem ação. Então, verifica com ele, com ela, né, com o teu colaborador, se a saída desse feedback pode ter alguma ação para ele incluir no PDI dele. Lembrando que o PDI é vivo, o PDI é da pessoa. Então, se fizer sentido, a pessoa pode acrescentar ali uma ação no PDI. E, relembrando, né, combina os próximos passos. Sempre num feedback, no final de um feedback, faça algumas perguntas de checagem.
que são perguntas de checagem? Para ver se tu tá conectado com a pessoa. Porque às vezes, aquilo que tu fala não é o que a pessoa tá ouvindo. Aí tu sai do feedback achando que a pessoa entendeu tudo, a pessoa não entendeu porcaria nenhuma, não vai evoluir naquilo que ele tá precisando evoluir, né? E vocês saíram dizendo, não, tá combinado? Tá combinado. Então faça perguntas de checagem. Algumas que eu trago aqui. O que você entendeu disso que foi apresentado durante o seu feedback? Fez sentido isso para ti? Qual é a tua visão sobre o que foi proposto? Vamos construir uma solução juntos? Que solução tu acha adequada para esse problema que eu te apresentei? O que tu pode fazer para mudar e como eu posso te ajudar nesse processo? Como eu e a equipe a gente pode te ajudar nesse processo de melhoria? Então faça essas perguntas de checagem. O que tu entendeu desse feedback? E como deve ser um feedback? Primeiro, tu vai descrever o comportamento que deve ser melhorado. Tu vai descrever o comportamento desejado. E como é que tu busca essas soluções em conjunto. Não é só ir lá e falar, cara, tu errou isso aqui, beijos, tchau, tu tem que melhorar. Não. Aí eu te trago aqui agora alguns modelos de feedback. O meu preferido, gente, é o SCI, tá? Eu acho que o SCI, ele é uma forma de se comunicar estruturada. Então, ele traz uma facilidade na hora do teu feedback. Então, tu primeiro descreve a situação, comportamento e impacto. Né? Então, tu vai descrever a situação específica que aconteceu. Então, Mariazinha, na reunião da semana passada ou na reunião de ontem, tu te comportou de tal forma e gerou este impacto. Sempre de forma muito objetiva e sempre trazendo o fato. Né? No final, tu sempre vai explorar bastante o impacto e tu vai te colocar à disposição de como pode fazer melhor. Então, esse é o SCI. O SCI, ele é, inclusive, uma forma muito interessante de tu estruturar uma comunicação. É uma forma de tu te comunicar com a tua própria equipe. O SCI é ótimo. Eu sou apaixonada por essa ferramenta de facilidade de comunicação. O segundo modelo que eu trago aqui é o parar, continuar e começar. Empresas como Spotify só usam isso. Tá? Inclusive, usam isso na gestão de desempenho deles, né? Então, é aquilo que tu precisa parar de fazer, continuar a fazer e começar a fazer. É uma forma interessante de tu estruturar uma forma de conversar até sobre carreira ou entregas, né, com o teu colaborador. Então, é a forma do parar, continuar e começar. Tem aqui o modelo do desk, no qual tu descreve o que aconteceu, né, descreve a situação. Em seguida, tu expressa o impacto que teve, ou a reação, o comportamento da pessoa. Depois, tu dá uma sugestão, alternativas de melhoria. E, por fim, tu discute as consequências e os resultados esperados utilizando a melhoria que tu sugeriu. Tá? Então, é uma forma estruturada também de tu passar um feedback. O formato STAR, né, no qual tu fornece feedback para desempenho em situações mais específicas. Então, tu começa descrevendo a situação que o colaborador estava inserido. Eu gosto desse estilo mais para feedback de entrega, tá? Depois, tu menciona qual a tarefa ou objetivo a ser alcançado. Depois, tu destaca aquela ação que ele fez. E, por fim, tu discute o resultado que ele obteve. Por isso que é bom de usar esse modelo STAR para etapas de feedback de entrega de projeto. Ele é bem assertivo. O sanduíche, eu particularmente não gosto muito do modelo do feedback sanduíche, tá? Mas ele é um modelo estruturado, no qual tu coloca camadas. É que nem quando tu vai montar um sanduíche. Eu monto uma camada de alface, eu monto uma camada de elogio, depois eu boto o hambúrguer, eu falo para ele o que ele precisa melhorar, dou a porrada. Depois eu vou lá e dou mais um elogio, coloco uma camada de maionese. Eu não gosto muito, porque por vezes o modelo de feedback sanduíche não deixa claro o que a pessoa precisa melhorar. Ele é um modelo que líderes mais ensaboados adoram utilizar. Não tão ensaboado, porque o ensaboado quase não dá nem feedback negativo, tá? Mas ele é aquele morde-a-sopra. Então, eu particularmente não gosto muito do modelo de feedback sanduíche. E o modelo feed forward, que ele é um modelo que tu para de olhar o passado, o que aconteceu, e tu começa a olhar o futuro. Então, tu prevê o que pode acontecer dado o comportamento constante da pessoa em uma determinada situação. Eu acho ótimo utilizar feed forward, porque tu passa a provocar a pessoa para ela ser proativa na mudança de comportamento que ela precisa para atingir algum objetivo. Então, eu gosto muito de utilizar isso, tá? Recomendo que vocês utilizem algum modelo mais confortável para vocês de feedback
e passem a utilizar o feed forward também. E trago aqui também alguns modelinhos que o Management 3.0 traz como feedback. O primeiro é o feedback contínuo, né? Então, para implementar uma cultura de feedback, é tu implementar uma cultura da confiança entre os pares e entre o gestor e os seus liderados. Então, a prática do feedback peer-to-peer, né, que é o par para par, fomentem isso. Isso traz uma riqueza. Então, assim, tu tem uma pessoa mais sênior na tua equipe e que ela tem uma riqueza de críticas muito boa perante as entregas. Fomenta com que ela dê feedbacks para os pares dela. E da mesma forma, os mais júniores peçam feedback para os seus pares. Essa troca é muito rica. Ela agrega visões diferentes sobre o desenvolvimento das entregas, sobre o desenvolvimento das pessoas. Isso é ótimo. Tem a prática do feedback do 360. Ela é uma prática, normalmente as empresas utilizam mais para lideranças. Ela é um tipo de feedback que tu vai ouvir, né, os teus clientes, os teus pares, os teus superiores e os teus subordinados. E vão te apresentar esses feedbacks para que tu consiga ter uma noção muito mais ampla de como está sendo o teu comportamento perante a visão de todas as pessoas que se relacionam contigo. Né? Então, normalmente, nas empresas, as empresas costumam aplicar isso já para um certo nível de liderança, né? Se fizer sentido para ti, pede para o teu RH isso, ou estrutura. Manda um questionário, ou até se tu conseguir, se tu tiver essa relação mais aberta com os teus clientes diretos e tal, marca pega feedback com as pessoas, com os teus subordinados, com os teus pares, com os teus gestores e com os teus clientes. E baseado em experimentos, né, outro tipo de feedback que foca em criar um ambiente seguro e aberto, né, no qual os colaboradores eles possam se experimentar, receber e dar feedback sobre os resultados e conseguir ajustar o comportamento com uma abordagem muito mais no que a pessoa aprendeu. Então, feedback é uma prática que traz muito resultado, extremamente importante, é um presente que a gente recebe e que a gente pode dar para o outro se desenvolver. Eu espero muito que tu utilize isso na tua rotina e qualquer dúvida que tu tiver, eu tô super à disposição para a gente conversar sobre feedback, para tu me trazer alguma situação que aconteceu no teu dia a dia. Então traz, coloca isso em prática. Coloca isso em prática junto com o one-on-one e comece, dentro dos teus feedbacks, a ter conversas difíceis. Não fuja do conflito no qual tu precisa colocar tua postura, no qual tu precisa dar um feedback. Então, utiliza essa ferramenta. Já mostrei para ti uma forma de estruturar diversos modelos para que tu consiga utilizar aquele o qual tu vai te dar melhor. Muitas dicas, então eu gostaria muito de fazer o combinado contigo de que tu vai implementar isso na tua rotina, vai ter conversas muito boas com o teu time, vai passar feedback, vai receber feedback e que isso vai te trazer muitos resultados. Muito obrigada. Qualquer dúvida que tiver, por favor, me avisa, me chama. Um beijo.